tudo bem por aí? Por aqui tá tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Carol Matos Arquitetura de Alto Padrão. Esse vídeo é um vídeo muito especial porque vamos começar uma série que se chama Casa do Sonho, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber do começo ao fim para você realizar o grande sonho de construir a casa como você sempre imaginou, personalizada, com todos os cômodos, decoração, enfim, daquele jeitinho que eu sei que você salvou no Pinterest e no álbum de fotos aí do seu celular. Então, vem comigo, mas antes da gente iniciar o vídeo, preciso fazer a minha parte, né? Então, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Isso é muito, 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 muito importante. Para vocês não custa nada, mas para mim faz muita diferença que estou aqui produzindo conteúdos religiosamente toda semana. Tem vídeo novo toda segunda e quinta, às 10 horas da manhã. Então, se inscreve, curte o vídeo, comenta, nem que seja um ponto e vírgula. E também ativa as notificações, tá bom? E bora pro vídeo. Escolher o terreno ideal para sua casa e quais são os principais fatores que devem ser levados em considerações. Quando a gente quer construir uma casa, nós começamos por aí, né? Mas eu vou te pedir para que tenha um pouco de paciência. Não sai comprando o seu terreno logo depois desse vídeo, apesar de que aqui você vai ter muitas informações que vão te ajudar nesse processo. Mas durante essa série tem outros vários fatores que devem ser levados em consideração e que vão fazer diferença também na hora de você comprar o seu terreno. Então tenha um pouquinho de paciência, assista a série completa, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E se você esperar mais um pouco, você vai conseguir comprar de uma maneira mais assertiva e escolher o terreno ideal para construir a sua casa. Mas a gente precisa começar de algum lugar, então o ponto de partida dessa série, primeiro vídeo, vai ser sobre o terreno. Primeiro de tudo que você precisa levar em consideração. Quando você vai construir uma casa, você tem que observar qual que é a sua realidade. Você tem filhos, você estuda, seus filhos estudam, você trabalha, onde você trabalha, o que você precisa que tenha perto de você, né? É sempre interessante um lugar que tenha supermercado próximo, farmácia próximo, esse tipo de coisa que é do nosso dia a dia, para que quando você precise comprar alguma coisa de última hora, você tenha todo esse suporte aí próximo à sua casa. Então, a localização é uma coisa muito importante que deve sim ser levada em consideração, mediante a isso que eu falei para vocês. Prestar atenção, né, quais são os usos, né, o que você vai fazer durante o seu dia. Se você vai levar filho na escola, se você vai para a faculdade ou algum filho seu vai para a faculdade, em que local fica o seu trabalho. Então, sempre pensar em um ponto, assim, estratégico na cidade, onde fique fácil de se locomover para todos esses lugares. Mas pode acontecer da gente não conseguir encaixar tudo perfeito em um terreno só. Então, a minha dica é, priorize. O que você faz mais vezes? Se você sai para trabalhar mais vezes, então você vai, trabalha, volta para o almoço, depois volta para o trabalho de novo e volta para casa. Ou seja, você faz o trajeto 4 vezes no seu dia, todos os dias da semana. Então, é melhor que você considere que o seu terreno ou o condomínio que você vai escolher fique próximo ao seu trabalho. Pensando por outro lado, vamos supor que você trabalhe mais home office, vá ao trabalho presencial 3 vezes na semana e o seu filho vai para a escola todos os dias. Então, considere um local que fique mais próximo à escola dele, né? Faz esse balanceamento aí de acordo com a rotina da sua família e aí eu tenho certeza que você vai conseguir definir qual será a melhor localização para a sua rotina familiar. E lembrando que também é interessante você ficar próximo de um local que tenha os serviços públicos, né? Como o transporte público, também seria interessante algum tipo de hospital perto, clínica, enfim. São coisas que vêm depois, porque a gente consegue ir de carro até esses lugares, mas que também são importantes. Por exemplo, quando você vai contratar os seus funcionários. Se não tiver
um ponto de ônibus próximo, né, um local onde passa esse transporte público, vai ser um pouco difícil para eles e aí vai acabar se tornando um transtorno para você também. Outra coisa que eu acrescentaria na localização, não só a localização do condomínio que você vai morar em relação aos lugares que você precisa ir durante a sua semana, mas também a localização do seu terreno dentro do condomínio. Porque existem muitos fatores que influenciam, né? Mais próximo da portaria, você vai ter mais fluxo de gente, movimento, barulho. Mais próximo da parte da área gourmet, da churrasqueira, do salão de festas, também vai ter mais barulho. E os lugares mais afastados desses ambientes onde tem mais movimentos, você vai conseguir mais calmaria, né? Aí tem que ver o que é mais importante para você nesse sentido. Eu sempre recomendo que seja um pouco mais afastado, para que a gente tenha também maior privacidade, né? Então as pessoas não vão estar vendo o tempo inteiro se você está em casa, se você não está, se você está chegando, se você está saindo, enfim. Eu acho mais interessante. E aí nós partimos para o segundo ponto, que são as características físicas do terreno. O que eu quero dizer com isso? É sobre a topografia do terreno. Se ele tem declive, se é um terreno mais desnivelado, né? Então você vai ter que fazer terraplanagem. E aí, aqui é uma coisa bem peculiar. Por quê? Dependendo do seu estilo, você gosta desse tipo de terreno, por exemplo, que seja em aclive ou declive, porque eles valorizam bastante o projeto arquitetônico, apesar de ser um pouquinho mais difícil, entre aspas, de lidar com ele, né? Porque você vai ter que fazer maiores fundações, enfim, o design ele tem que se encaixar no terreno, mas, em contrapartida, você tem um design único, né? Diferente de quando você tem um terreno ali plano, que a sua casa vai ser plana e vai ser mais comum, vamos dizer assim. Lembrando que, como eu mencionei anteriormente, esse tipo de terreno, apesar de produzir, né, de entregar um design único no projeto arquitetônico das casas, a gente vai gastar mais com a fundação ou com a terraplanagem, enfim, leva-se um pouco mais de preocupação nessa parte anterior à construção, que seria da fundação. O que, num terreno plano, você já não se preocupa com isso. Outro ponto mega importante que deve ser levado em consideração é a posição solar do seu terreno. Então, se você quer uma casa mais quente, as fachadas norte vão cumprir bastante esse objetivo. Diferente das fachadas sul, porque elas vão proporcionar uma casa mais arejada e mais ventilada. As fachadas leste também são muito boas, porque elas recebem o sol da manhã. Então, é legal, por exemplo, posicionar os quartos na parte da frente da casa, onde vai receber essa luz do sol da manhã, tá? A gente sempre posiciona os quartos no sol da manhã e as partes da área de serviços, como a cozinha, a área de serviço, outros itens que a gente não usa tanto, depósito, enfim, na parte onde pega mais sol, porque vai esquentar mais. E aí, pensando nisso, as fachadas com a frente oeste vai pegar mais incidência solar na parte da tarde, ou seja, a casa vai ser sim mais quente. E aí nós temos também as fachadas nordeste, noroeste, sudeste, enfim, tem uma variação aí bem grande, né, de posição solar de terreno, mas tenha em mente esses primeiros pontos que eu falei sobre os 4 pontos cardeais, que se você escolher, por exemplo, uma fachada que está entre o leste e o sul, ela vai ser uma fachada mais fresca, porque vai pegar o sol da manhã e menos sol à tarde. Agora, se você escolher uma fachada, se eu não me engano, noroeste, que é entre o oeste e o norte, vai ser uma fachada que vai pegar mais sol. Então, dá para entender, dá para ter uma base aí. Se precisarem de ajuda, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E sobre a posição solar do terreno, é isso. A ventilação também vai influenciar, mas a ventilação a gente, quando vai fazer o projeto, faz as ventilações cruzadas de acordo já com o que tem no terreno. Então, o que mais vai influenciar mesmo é essa posição solar. E outra coisa, isso também importa a depender do clima da sua cidade. Então, se a sua cidade é uma cidade muito fria, é mais interessante que você escolha as fachadas que são mais quentes. Se a sua cidade é uma cidade muito quente, como a minha, por exemplo, a minha não, né? Aqui eu morava antes, Cuiabá. Aqui em Chapada é bem fresco e bem úmido também. Mas, se você morar em uma cidade quente, as fachadas leste e sul são mais interessantes. Além disso, temos mais outros 2 pontos que também devem ser levados em consideração, que é a documentação do terreno. Isso se você não for comprar um terreno em um condomínio, tá? Mas se preocupe muito com isso, porque é mais fácil para você, evita burocracias, evita dores de cabeça. E como vocês bem sabem, eu tô aqui nesse canal para ajudar você a construir a casa dos seus sonhos, diminuindo a maioria das dores de cabeça, reduzindo isso aí ao máximo que a gente consegue. Apesar de a gente saber que tem alguns percalços, como tudo que a gente resolve desenvolver na nossa vida, né? Tudo que a gente resolve realizar. Então, meu objetivo aqui é esse, te ajudar a ter
mais soluções. Então, preste bastante atenção sobre essa questão da documentação do terreno, se está tudo ok. O próximo ponto seria o investimento no terreno. Como avaliar se esse terreno é um terreno que vale o que estão pedindo ou se não está muito acima do que o mercado geralmente esperaria desse terreno. Então, primeiro de tudo, entenda que a localização desse terreno vai contar muito para o valor dele. E aí, como eu falei, se a gente está falando de terrenos em condomínios, os terrenos que são mais próximos àquelas áreas que eu mencionei para vocês, né, de guarita, portaria, a área gourmet, salão de festas, vão ser terrenos mais baratos, digamos assim. Terrenos que também são em cidades quentes e possuem as fachadas para o sol, né, a fachada para o oeste ou para o norte, também vai ser um pouco mais barato, porque a tendência é as pessoas valorizarem e procurarem mais os terrenos que têm a fachada leste ou sul, porque geralmente serão mais frescos. Além desses dois pontos, também tem a localização geral do condomínio, né? A localização geral do seu terreno, caso não seja num condomínio. Se ele está próximo desses itens que eu já mencionei para vocês, né? Como escolas, hospitais, clínicas, supermercado, farmácia. Isso também faz com que o terreno valorize bastante. E também se é próximo a alguma área nobre da cidade, né? Então, às vezes, esse local onde vai ser o condomínio ainda não se desenvolveu tudo que ele vai desenvolver, mas fica próximo a uma área mais nobre que a sua cidade considera. Então, isso também vai fazer com que o seu terreno se valorize mais. Pensando nesses pontos aí, acho que já dá para entender, para ficar claro, o que faz um terreno ser mais caro ou mais barato. E aí, você vai anotar todas essas dicas, né? Vai pensar sobre o assunto e ver qual é o terreno, a localização, a posição solar que mais se adapta ao que você quer para sua casa. Mas não se preocupe, se você ainda não sabe o que você quer para sua casa, o que você vai colocar, quais ambientes, quais setores, fique tranquilo, assista a série que a gente vai falar sobre tudo isso no decorrer de todos esses vídeos. E por último, mas não menos importante, a gente tem também o tamanho do terreno. Isso vai influenciar demais no que você vai conseguir colocar dentro da sua casa. Então, se você é uma pessoa que quer colocar bastante ambiente, quer colocar uma quadra, um cinema, uma academia, um spa, enfim, tem várias opções que eu também vou falar no decorrer desses vídeos para que serve cada uma dessas opções. Se você quer colocar mais coisas na sua casa, tenha em mente que você vai precisar de um terreno bem maior. Então, um terreno de 300 metros quadrados, ele dá para construir uma casa de 200, bem confortável, uma casa padrão. O que a gente chamaria ali de médio para alto padrão, primeiro alto padrão. Porque o alto padrão ele também tem níveis, né? Ele vai desde o início ali de uma casa de acima de 200 metros até casas enormes, gigantescas e palácios, né? Então, depende muito do que você vai querer. Eu recomendo que seja, no mínimo, do mínimo, 300 metros quadrados o terreno. Acima disso, já vai ficando melhor e mais confortável. Abaixo disso, a gente fica muito limitado em relação ao projeto. E aí acaba que o seu projeto, a sua casa, não vai ficar tão bonita, tão funcional e espaçosa como ela poderia ficar se fosse num terreno maior. Mas, ainda assim, se você escolher um terreno menor, não puder comprar um maior, ainda assim é possível a gente fazer um projeto arquitetônico que valorize, que fique bonito, luxuoso, mesmo sendo mais compacto. Inclusive, já fiz um vídeo aqui sobre um projeto arquitetônico da Casa 4, se você não assistiu ainda, assista. Lá o terreno é de 270 metros quadrados, né? Fica num condomínio renomado aqui da minha cidade, mas o terreno não é tão grande. Então, a gente conseguiu fazer uma coisa muito bonita lá, fizemos até um oásis, é um projeto lindo, maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, se vocês não assistiram esse vídeo ainda, assista lá, tá? O vídeo da Casa 4. Mas eu preciso ser sincera e, como eu falei, recomendo acima de 300 metros quadrados, tá? Quanto maior, mais liberdade de espaço, mais liberdade criativa a gente tem. E principalmente se tiver uma fachada larga, né? Uma frente, uma testa que a gente chama às vezes, né? Então, se tiver essa fachada maior, é melhor ainda, porque daí a gente consegue ter muito mais liberdade. Porque às vezes o terreno, ele até é grande, mas ele é comprido, sabe? E aí fica um pouco limitado também. Então, se a fachada for maior, é melhor ainda. Lembrando que, para tomar essa decisão, você pode ter ajuda em todas essas etapas, analisando todos esses fatores com um profissional de arquitetura. No caso, antes de você decidir comprar o seu terreno, você já pode entrar em contato com o arquiteto e ele vai te auxiliar em todo esse processo para que você não passe nenhum perrengue, não compre gato por lebre e não se prejudique na hora de comprar o seu terreno. Então comenta aqui embaixo qual dessas dicas você mais gostou. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está pensando em comprar um terreno, em construir uma casa, mas ainda não bateu o martelo. Então manda esse vídeo para ele que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Curte o vídeo, óbvio, né? Que eu não posso deixar de falar. Se inscreve, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!